Feliz ano novo a todos. E antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero apresentar para vocês o novo membro da família, tá? Vida nova, gato novo. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Frederico, meu amigo Frederico, tá bom? É mais um membro da família aí que vai ficar com a gente, tá? A partir do ano de 2025. Olá, seguidores. Imaginem um crime ocorrido no final dos anos 70 e que ficou por 39 anos à espera de uma solução, que significaria encontrar o culpado pelo ocorrido. Esse crime, se ocorresse aqui no Brasil e o autor dele fosse encontrado 39 anos depois, certamente permaneceria livre, pois aqui um homicídio prescreve 20 anos após o ocorrido. Mas num país como os Estados Unidos é diferente. Lá um crime que pode ser arquivado não prescreve nunca. Tanto que quase 4 décadas depois o caso foi solucionado. E graças aos avanços da tecnologia, as pesquisas de laboratório, foi possível colocar na cadeia o assassino de Michele Martinko. Seguidores, antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero dizer que o ano é novo, o cenário é novo e é tudo novo mesmo, viu? Eu me mudei de endereço, eu não tô mais naquela cidadezinha que eu tava, Taquari, tá? Agora eu tô na cidade de Teotônia. Então assim, ó, eu tô fazendo um vídeo numa outra residência que eu tô morando e tô usando o espaço da garagem para fazer esse vídeo para vocês, né? E outra coisa também aqui, ó. Antes eu fazia meus vídeos sentados, agora eu resolvi fazer em pé e eu tô achando muito melhor, certo? Então, assim sendo, vamos ao caso de hoje. Mas antes, gente, eu tenho alguma coisa que eu me dei conta que estava faltando, que eu não consigo enxergar nada aqui, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu tenho um aplicativo aqui que eu consigo ler os roteiros, mas para ler os roteiros eu preciso do meu óculos. Agora eu tô me sentindo bem melhor, tá? Então agora sim, vamos ao caso de hoje. Michele Mari Martinko nasceu em 6 de outubro de 61 na Cedar Rapids, no estado norte-americano do Iowa. Ela tinha apenas uma irmã mais velha e era filha de Albert e Janet Martinko. Ela estudou na Cedar Rapids Kennedy High School, onde foi uma aluna acima da média e bem vista pelos funcionários da escola. Ela também era uma artista talentosa e juntou-se ao esquadrão de Twirling como uma estudante do segundo ano e se apresentou em corais e produções teatrais. Ela não tinha muitas amigas próximas ou confidentes, o que foi especulado como sendo causado por ciúmes de outros alunos sobre sua beleza e roupas elegantes, ou conflitos sobre um garoto que ela havia namorado. Michele tinha planos de estudar designer de interiores. Na noite de 19 de dezembro de 79, Michele foi a um banquete para o Kennedy Concert em Cedar Rapids. Ela estava muito bem vestida para a ocasião. Após o evento, Michele convidou algumas amigas para fazerem compras com ela num lugar chamado Westdale Mall, mas ninguém aceitou o convite. Assim sendo, Michele foi ao shopping sozinha, carregando $180 e com a ideia de comprar um casaco novo de inverno que havia visto anteriormente. No shopping, ela visitou lojas, conversou com amigos e conhecidos e foi vista pela última vez ao lado de fora de uma joalheria ainda dentro do shopping. E o momento em que tudo aconteceu, depois disso, eu vou contar a vocês a partir de agora. O fato, seguidores, é que já eram 2 horas da madrugada daquela noite
e Michele ainda não havia retornado para casa. O pai de Michele, Albert, relatou o seu desaparecimento. A polícia deu início às buscas e Albert começou a procurar por sua filha também. Já eram 4 horas da madrugada quando a polícia encontrou o carro da família no estacionamento do shopping. A polícia foi até o carro e no interior do veículo ela foi encontrada caída sobre o banco do passageiro sem vida e com cortes profundos produzidos por um objeto cortante. Diante do cenário do crime apresentado, a polícia, juntamente com peritos, começaram a montar o quebra-cabeça do que poderia ter ocorrido. E a teoria foi de que Michele havia sido esfaqueada 29 vezes nas regiões do rosto, pescoço e peito. As mãos dela continham ferimentos defensivos. Não havia sangue do lado de fora do carro. Mais tarde, o legista estimou que Michele perdeu a vida entre 20 e 22 horas daquela noite. A arma era afiada, mas talvez não fosse uma faca. E o dinheiro de Michele ficou com ela. Não havia impressões digitais, o que levou a polícia a concluir que o criminoso usava luvas. E talvez Michele tivesse sido morta por uma mulher, considerando que ela não foi abusada sexualmente. A polícia tinha poucas pistas sobre o caso e apelou ao público por dicas, e mais de 200 pessoas responderam aos apelos dos detetives nas notícias por informações sobre o caso. A polícia entrevistou inúmeras pessoas e várias foram inocentadas por meio do uso de um polígrafo. Uma menor foi encontrada portando uma faca e foi entrevistada e descartada como suspeita do crime. E havia também um funcionário do shopping center que tinha o hábito de seguir mulheres e olhar os manequins da loja. Com isso, vários rumores sobre o crime começaram a aparecer e a polícia resolveu manter segredo as informações recebidas para que nada fosse vazado ao público. Por algum tempo, o principal suspeito pelo assassinato de Michele foi um homem que, no mês que antecedeu ao crime, invadiu uma casa em Cedar Rapids, violou uma mulher fazendo uso de um objeto pontiagudo cortante e ameaçou tirar a vida dos filhos dela também. Esse homem nunca foi acusado formalmente do assassinato de Michele e sempre negou as acusações que apontavam para ele. Anos mais tarde, com o avanço da tecnologia, ele concordou em fazer o exame de DNA para colaborar com o caso. E aí ficou constatado que seu DNA não correspondia ao que foi encontrado no corpo da vítima, quando ele foi definitivamente eliminado como suspeito. Em 2012, ele cumpria a pena de prisão perpétua por outro crime e morreu na prisão com câncer de cólon. 5 meses após ocorrerem os fatos, uma mulher que dirigia pelo estacionamento do shopping nas primeiras horas do dia 20 de dezembro de 79, alegou ter visto 2 carros no estacionamento além do dela, uma vez que essa mulher foi até o local buscar a sua filha que trabalhava naquele shopping. E, voltando aos relatos dela, essa mulher alegou que um dos carros era de Michele e havia um homem parado ao lado da porta do motorista desse carro que estava aberta. Segundo a polícia, o crime aconteceu entre as 22 e a meia-noite daquela data, e essa mulher testemunhou esse fato às 2 horas da manhã. Ela avisou a filha do secretário do Comitê de Segurança sobre isso, e a informação não foi repassada, o que se considerou uma falha no sistema da polícia da época. Em 19 de junho de 80, a polícia divulgou um esboço do rosto de um homem que se acreditava ter tirado a vida de Michele. Esse desenho surgiu através de descrições fornecidas por 2 testemunhas sob hipnose. O assassino foi descrito como um homem branco por volta dos 20 anos, com cerca de 1,80 m de altura e pesando entre 74 e 79 quilos, com olhos castanhos, assim como os cabelos que também eram cacheados. Aos poucos, e sem resultados positivos, a investigação foi diminuindo, e como últimas tentativas de solucionar o caso, uma recompensa de $10 mil foi oferecida por informações que levassem a polícia
ao assassino, e até mesmo videntes foram consultados no início dessas investigações. O tempo foi passando e o caso esfriou. Em meados da década de 80, Albert, o pai de Michelle, entrou com uma ação judicial contra os donos da West Daily Mall, alegando negligência em não fornecer segurança razoável na noite do crime. O caso foi apelado e finalmente decidido pela Suprema Corte de Iowa em favor dos donos do shopping. O pai de Michelle, Albert, perdeu a vida em 1995 e a mãe de Michelle, Janet, perdeu a vida no ano de 1988. Bem, seguidores, o tempo passou e chegamos no ano de 2006. Já haviam se passado 27 anos após o crime que vitimou Michelle, e foi a partir daí que as investigações desse caso foram retomadas. Um novo investigador de casos arquivados de Cedar Rapids recebeu uma dica relacionada a esse caso. Embora essa dica não tenha apresentado explicitamente nenhum suspeito, o investigador descobriu o que parecia ser um ketchup humano do criminoso enquanto revisava o caso. A partir daí, a polícia conseguiu construir um perfil parcial de DNA. Os documentos concluíram que menos de uma em 100 milhões de pessoas corresponderia a esse perfil. A amostra foi inserida no banco de dados da polícia, porém nenhuma correspondência foi encontrada. Diante das circunstâncias, então, várias pessoas tiveram seu DNA coletado e comparado com as amostras de ketchup humano que foram retiradas da cena do crime. Houve uma coleta de material de aproximadamente 80 suspeitos em potencial que foram identificados ao longo dos anos. Mais de 60 pessoas foram testadas geneticamente e inocentadas na sequência. E o que aconteceu depois disso, seguidores, eu vou contar a vocês a partir de agora. Bem, seguidores, o tempo passou. Nós levantamos voo agora de 2006 e aterrissamos em 2017. E nessa ocasião, uma empresa especializada em fenotipagem de DNA foi contratada para criar imagens adicionais do assassino com base apenas em pistas de DNA sobre aparência facial e ancestrabilidade. As imagens pareciam diferentes dos esboços compostos em 1980 e mostravam um homem de cabelos loiros e olhos azuis. A empresa adicionou dispositivos de envelhecimento das imagens do homem ano após ano até os dias atuais. E tais imagens apareceram na imprensa durante uma coletiva. Um ex-colega de Michelle achou o rosto familiar e falou às autoridades sobre um rapaz que era colega deles. O rapaz foi descoberto e descartado como suspeito na sequência. Porém, seguidores, foi no ano seguinte, em 2018, que os resultados começaram a aparecer. A empresa de fenotipagem de DNA começou a inserir no banco de dados de GEDmatch, um site público de genealogia utilizado pela polícia para resolver, em sua maioria, casos arquivados. E foi assim que o GEDmatch apresentou uma pessoa que compartilhou marcadores de DNA com um suspeito do assassinato de Michelle e determinou que tal pessoa fosse prima do assassino. Um investigador contratou membros testados por DNA associados ao material genético compatível com o que estavam procurando. E foi assim que o criminoso foi encontrado. Apenas 3 irmãos foram colocados na mira de suspeitos da polícia, ou seja, um desses 3 irmãos iria ser o assassino de Michelle. A partir dessas informações, os 3 irmãos suspeitos passaram a ser vigiados pela polícia. E tudo o que a polícia precisava naquele momento era uma amostra de DNA de cada um. E pronto, um mistério de exatos 39 anos estaria solucionado. E assim, em 29 de outubro de 2018, um investigador começou a observar um desses irmãos, que se chamava Jerry Lynn Burns, que, ao beber alguns refrigerantes fazendo uso de um canudo plástico, o descartou sumariamente na sequência e bingo, Jerry era o culpado. Os testes eliminaram automaticamente
os outros 2 irmãos como suspeitos. E o DNA encontrado no canudo que Jerry usava correspondia ao sangue encontrado nas roupas de Michelle na ocasião de sua morte. Em 19 de dezembro de 2018, os investigadores foram ao encontro de Jerry para entrevistá-lo. Queriam uma amostra voluntária do DNA dele, mas ele se recusou a oferecer e, por isso, através de um mandado de busca, ele foi obrigado a disponibilizar esse material genético. Além disso, suas mãos e braços também passaram por exames em busca de cicatrizes, possivelmente deixadas pelo suposto corte sofrido durante o ataque. Jerry afirmava não ter conhecido Michelle e alegava categoricamente que não passou por onde ela foi encontrada sem vida. Mas havia um investigador que testemunhou depois que Jerry não negou o crime. Ele não tinha uma explicação plausível para o seu DNA estar na cena do crime. Os investigadores interrogaram Jerry e, de acordo com um deles, o suspeito não demonstrou nenhuma emoção durante a entrevista, nem mesmo quando lhe foi dada a voz de prisão. Quando lhe perguntado se ele havia tirado a vida de alguém naquela noite em 1979, Jerry disse repetidamente aos investigadores o seguinte: testem o DNA. E quando a amostra de DNA foi testada, ela correspondia à amostra de sangue encontrada na cena do crime. Seguidores, foi no dia 19 de dezembro de 2018, nos exatos 39 anos de aniversário da morte de Michelle, que o Jerry foi preso sob a acusação de assassinato em primeiro grau. Ele se declarou inocente e seu julgamento já estava originalmente marcado para o dia 14 de outubro de 2019. Mas em setembro a defesa solicitou um adiamento para reunir mais evidências e entrevistar testemunhas. A defesa também solicitou que o julgamento fosse transferido para outro condado, com base na quantidade de atenção que o caso recebeu nas últimas 4 décadas, bem como na publicidade generalizada e pré-julgamento. Foi remarcado para 10 de fevereiro de 2020 no condado de Scott. Em audiências de custódia, os advogados de Jerry alegaram que a polícia precisava de um mandado de busca para coletarem o DNA do réu a partir de um canudo que foi descartado em uma lixeira, mas o juiz determinou que tal objeto não poderia ser considerado como algo privado. A defesa também solicitou que as evidências relativas aos conteúdos do celular de Jerry fossem suprimidas. Os investigadores revisaram as pesquisas de Jerry na internet em 2018 e descobriram que ele visitava sites em que mulheres eram abusadas, esfaqueadas e asfixiadas mecanicamente, e que retrataram relações sexuais com vítimas de assassinato. O juiz desconsiderou a pesquisa, alegando que o caso era um crime que aconteceu 39 anos antes desse material que foi analisado. Bem, seguidores, com todas essas informações, o júri foi selecionado e o julgamento pelo assassinato de Michelle Martinko teve início em 12 de fevereiro de 2020. A promotoria enfatizou a improbabilidade de a evidência de DNA corresponder a outra pessoa que esteve na cena do crime. O médico que realizou a autópsia de Michelle e os investigadores do caso original, que já estavam até aposentados, testemunharam como foram conduzidas as investigações e a causa-mortes de Michelle. A defesa argumentou sobre a depreciação do DNA e exibiram um vídeo em que Jerry negou a um policial ter estado no local do crime. E apelaram ainda para bloqueio de memória do réu no momento dos fatos. Porém, a promotoria apresentou uma testemunha que derrubou a tese da defesa, porque, convenhamos, seguidores, é sempre nessas horas que o assassino tem perda de memória. É impressionante. Quer dizer, ele tira a vida de alguém e depois não se lembra do que aconteceu. A defesa trouxe apenas uma testemunha, um auto-intitulado consultor de DNA forense, que testemunhou
sobre a possibilidade de que a polícia poderia ter manuseado mal as evidências. Ele afirmou que o DNA de Jerry pode estar na cena do crime devido a uma transferência secundária, algo como as células de uma pele sendo transferidas para uma peça de roupa quando duas pessoas se esbarram uma na outra na rua. Diante disso, os promotores chamaram um criminalista para contradizer a testemunha de defesa. E o criminalista disse que o armazenamento das roupas de Michelle não era algo incomum. Em 24 de fevereiro de 2020, após 3 horas de deliberação, o júri considerou Jerry Lynn Burns culpado pelo assassinato em 1º grau de Michelle Martinko. A lei de Iowa determinou uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para esse tipo de crime. Em 29 de maio de 2020, a defesa de Jerry entrou com uma moção pedindo um novo julgamento, alegando que seus direitos constitucionais e estaduais foram violados e que o tribunal cometeu um erro ao anular o pedido de supressão de evidências. Por fim, a Suprema Corte negou o pedido de defesa de Jerry e, em 31 de março de 2023, ficou mantida a sua condenação. Jerry está atualmente preso na penitenciária estadual de Anamosa, em Iowa. As perguntas do vídeo de hoje são as seguintes: se não houvesse avanços na tecnologia, será que esse caso seria solucionado? Houve erro da justiça na condenação de Jerry, como a defesa afirma? Sim, não. Por quê? Respondam. Interajam comigo nos comentários, pois aquilo que for bom para vocês será bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer a vocês. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. E ativem o sininho para receberem as notificações de novos casos que eu trouxer ao canal. E me sigam na rede social vizinha, onde o endereço meu está escrito aqui embaixo no vídeo. E até o próximo caso.